Por que as igrejas não falam sobre esse assunto? E por que evitam a pergunta: para onde Jesus foi nos 3 dias após sua morte? Após a angustiante crucificação de Jesus na cruz do Calvário, em seus últimos suspiros de vida aqui na terra, Jesus bradou: está consumado. Jesus entregou seu espírito a Deus, morreu e, em algum momento entre a morte e a ressurreição, visitou a esfera dos mortos. E as perguntas que as igrejas evitam responder até os dias de hoje são: por onde esteve Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o Filho de Deus naqueles dias sombrios? Jesus foi ao inferno e proclamou uma mensagem para os anjos caídos. Neste período ele foi aos céus para falar com o Deus Pai. Será que houve uma batalha na esfera espiritual entre Jesus e os demônios de Lúcifer? Veremos neste vídeo que, de alguma forma, os 3 dias que envolvem os mistérios de onde Jesus estava tinham relação com o período pré-diluviano, ou seja, anterior ao dilúvio no tempo de Noé. Essas indagações não são apenas curiosidades históricas, elas são um portal para um mistério profundo. Para onde Jesus foi nos 3 dias após sua morte? O Evangelho de Mateus relata que imediatamente após a morte de Jesus, a terra tremeu. Houve uma escuridão e um eclipse. O véu no templo se partiu em 2 e muitas pessoas se levantaram dos mortos e vagaram por Jerusalém, sendo vistas pela população. De acordo com o apócrifo Evangelho de Nicodemos, a descida ao inferno foi antecedida pela ressurreição de Lázaro dos mortos antes da crucificação. As frequentes afirmações do Novo Testamento segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos pressupõem, anteriormente à ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o primeiro sentido que a pregação apostólica deu à descida de Jesus para os infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia para os espíritos que ali estavam aprisionados. Existem diversos relatos e interpretações sobre o que aconteceu com Jesus durante esse período. Uma das teorias mais intrigantes é que ele desceu ao inferno para libertar as almas dos justos que haviam morrido antes dele. Essa teoria é fundamentada em passagens como 1 Pedro 3,19, onde se menciona Jesus pregando para os espíritos em prisão. De acordo com essa interpretação, Jesus desceu ao inferno não para sofrer, mas para proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo libertação às almas dos justos que aguardavam redenção. Imagine o cenário. Jesus, após sua morte na cruz, desce às profundezas do inferno, confrontando as forças das trevas e trazendo esperança e libertação para os cativos. Essa imagem evoca um poderoso simbolismo de triunfo sobre o mal. Além das interpretações bíblicas, existem relatos apócrifos e escritos antigos que oferecem ainda mais perspectivas sobre esse período misterioso, e é isso que vamos ver agora. O confronto entre Jesus e os demônios de Satanás. Se Jesus enfrentou diretamente o diabo durante esses 3 dias, podemos imaginar uma batalha espiritual de proporções cósmicas, onde o Filho de Deus triunfou sobre as potestades do mal. Algumas interpretações sugerem que Jesus, após sua morte na cruz, desceu ao inferno para confrontar as potestades das trevas e proclamar sua vitória redentora sobre o pecado e a morte. Podemos imaginar Jesus entrando nas profundezas do inferno, enfrentando as forças malignas e libertando as almas cativas que aguardavam redenção. Sua presença ali representa uma luz de esperança e salvação em meio às trevas. Enquanto essa interpretação pode parecer surpreendente à primeira vista, ela oferece uma visão poderosa do triunfo de Cristo sobre as forças do mal e sua capacidade de trazer esperança mesmo nos lugares mais sombrios. Essa teoria nos leva a refletir sobre a natureza do sacrifício de Jesus e o alcance de sua obra redentora. Ele não apenas morreu por nós na cruz, mas também desceu ao inferno para confrontar o próprio poder do mal. Em diversas ocasiões durante seu ministério terreno, Jesus demonstrou autoridade sobre o diabo e as forças das trevas. Por exemplo, ele resistiu às tentações de Satanás no deserto e expulsou demônios com uma simples palavra. Jesus demonstrava repetidamente sua autoridade sobre os demônios. Um outro exemplo notável está registrado em Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20, onde Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem possesso na região de Gadara. Essa história dramática ilustra vividamente o poder de Jesus sobre o mal. Ele não apenas expulsou os demônios, mas também restaurou a saúde e a sanidade do homem, demonstrando sua compaixão e poder redentor.
Além desse episódio, há diversos outros relatos nos evangelhos que descrevem Jesus libertando pessoas da opressão demoníaca. Esses exemplos nos mostram que a confrontação de Jesus com o mal não foi apenas uma questão teórica, mas uma realidade vivida em sua missão terrena. Ele enfrentou o diabo e suas hostes demoníacas com poder e autoridade divinos. Estes teólogos debatem sobre o significado desses eventos e como eles se relacionam com a obra redentora de Cristo. Muitos veem as expulsões de demônios como um prelúdio da vitória final de Jesus sobre o mal na cruz e sua ressurreição. Encontramos também relatos de expulsões de demônios nos livros de Mateus e Lucas, entre outros. Esses eventos ilustram o poder e a autoridade de Jesus sobre o mal. Sua confrontação com Satanás não apenas demonstrou sua divindade, mas também antecipou sua vitória final sobre o pecado e a morte. Esses episódios são fundamentais para entendermos o contexto de uma possível confrontação nos 3 dias após sua morte. Muitos teólogos veem essa possível confrontação como parte essencial da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, culminando em sua ressurreição gloriosa. Por exemplo, a carta para os Colossenses descreve Jesus como aquele que despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Independentemente de como interpretamos esses eventos, a ideia de Jesus confrontando e vencendo o mal nos desafia a refletir sobre a profundidade de sua obra redentora e a magnitude de sua vitória sobre o diabo. A Escritura denomina a morada dos mortos para a qual Cristo morto desceu, de os infernos, ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Jesus não desceu para os infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Cristo desceu, portanto, nos confins da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Jó, capítulo 5, versículo 25. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do inferno, e em Filipenses capítulo 2, versículo 10 diz que o nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Qual a relação entre os 3 dias após a morte de Jesus e o dilúvio de Noé? Durante os 3 dias após a morte de Jesus, por um período ele estava no túmulo antes de sua ressurreição. Esse período é frequentemente visto como um tempo de espera e preparação para sua vitória sobre a morte. Da mesma forma, o dilúvio de Noé durou 40 dias e 40 noites, durante os quais Noé e sua família estavam dentro da arca, esperando pela restauração da terra. Durante o dilúvio, a terra foi purificada do pecado e da maldade, preparando o caminho para um novo começo. Da mesma forma, os 3 dias após a morte de Jesus representam a purificação e a redenção da humanidade através de sua morte e ressurreição. Da mesma forma, os 3 dias após a morte de Jesus representam a purificação e a redenção da humanidade através de sua morte e ressurreição. Embora esses eventos ocorram em contextos diferentes, alguns teólogos sugerem que há paralelos simbólicos entre eles, especialmente em relação à ideia de purificação e renovação. Além disso, assim como Noé foi uma figura de salvação para sua família durante o dilúvio, Jesus é visto como o Salvador da humanidade, trazendo salvação e esperança através de sua morte e ressurreição. Os teólogos debatem sobre a validade e o significado desses paralelos, destacando como eles podem enriquecer nossa compreensão da obra redentora de Cristo e do plano de Deus para a humanidade. Alguns também apontam para passagens bíblicas que fazem conexões entre o dilúvio e o batismo, sugerindo um paralelo entre a purificação das águas do dilúvio e a purificação espiritual do batismo cristão. Embora não haja uma confirmação definitiva desses paralelos nas Escrituras, eles nos convidam a refletir sobre a profundidade e a complexidade do plano redentor de Deus, que se estende desde os tempos de Noé até a morte e ressurreição de Jesus. No período em que Jesus esteve na Terra, ele contou muito com a ajuda de seus discípulos e apóstolos. Para você saber como foi a terrível morte dos 12 apóstolos de Jesus, clique nesse vídeo que está aparecendo para você. Nos vemos lá.